Existe uma lenda que diz que um músico fracassado fez um pacto com o diabo em uma encruzilhada, e esse mesmo músico voltou de lá como um dos maiores guitarristas do blues de todos os tempos. Essa mesma história inspirou músicas, filmes e também esse quadrinho nacional. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas, bem-vindos a mais um vídeo do Bolha dos Quadrinhos, e hoje eu vim falar sobre... Ele foi publicado em 2022 pela Ultimato do Bacon e tem na edição quem trabalhou nos argumentos, desenhos e cores foi o Isaac Sagara, no balonamento e letras foi o Isaac Sagara e o Alexandre Batista, a supervisão editorial o Lucas Souza, edição Alexandre Batista, revisão Alexandre Batista e José Antônio Batista. O projeto gráfico e a diagramação ficou a cargo do Will, não tem sobrenome, e o prefácio é do Murilo Xavier. Murilo Xavier, que é um guitarrista, compositor, educador musical e tocador de pentatônica. Eu não sei o que é uma pentatônica, mas se você souber, deixe nos comentários. Bom, o que vai falar Amor em 12 Compassos? Ela conta a história do famoso cantor de blues Robert Johnson. Para quem não conhece, Robert Johnson ficou conhecido por ser aquele que fez um pacto com o demônio para assim ter talento na guitarra. Ele nascido e criado no interior do Mississippi, que já é interior nos Estados Unidos, então ele é do interior do interior. E em uma apresentação que ele fazia numa casa de show, ele foi extremamente vaiado. As pessoas riram da cara dele e ele saiu de lá totalmente desgostoso da vida. Até que então, depois de 1 ano e meio, as pessoas não faziam ideia de onde estava o Robert Johnson. Quando ele voltou, depois desse 1 ano e meio, ele tinha aprendido a tocar muito bem guitarra, no caso o violão. Ele voltava com um estilo diferente, novo, um som envolvente que chamava a atenção de quem o escutava. Logo surgiu a teoria de que para ele ter todo esse talento, ele obviamente fez um pacto com o diabo. Essa história não é verídica, convenhamos, só que aqui no gibi, o Isaac Sagara ele junta ideias tanto ficcionais quanto verdadeiras. Tem representações de imagens de quando ele tirou a primeira foto para o álbum dele, quando ele fez Fama. Tem história da primeira gravadora e única da qual ele gravou. Tem envolvimento com amores do Robert. E óbvio que também tem o envolvimento do Tinhoso na história. E tem essa capa aqui também, ó. Então assim, aqui o Isaac Sagara mistura as duas coisas, mito e realidade, para contar a história desse cantor. Um pouco da realidade. A verdade é que o Robert Johnson, isso nas minhas pesquisas, ele ficou esse 1 ano fora porque ele estava treinando. Ele tinha um tutor, alguém que estava ensinando ele a tocar melhor, e depois disso ele voltou extremamente melhor. Então assim, ele estava atrás do sonho dele, mas ele foi atrás depois de muito esforço. Não tem diabo de verdade. Só que aqui na história tem esse envolvimento, que deixa a trama mais interessante e que nos faz pensar realmente o que aconteceria se esse cara tivesse vendido a alma dele pro capeta. Depois que o Robert reapareceu desse 1 ano que ele havia desaparecido da cidade, ele voltou chamando muita atenção, tocando em alguns bares. Logo ele foi contratado pela... Olha essa página? Do demônio assumindo as cordas. Ele recebeu um convite aqui embaixo da Swingfield Records, uma gravadora, na qual ele gravou 29 músicas. E aí ele, como eu mostrei antes, fez foto, começou a fazer sucesso, só que para cada ganho, uma perda. Aquela pessoa que ele amava, ele perdeu. O tempo passou e o Robert Johnson perdeu a pessoa amada. E ele jogou as frustrações dele na bebida. Essa arte ficou muito maneira. E logo mais pro futuro, ele voltou a se relacionar com uma outra pessoa. Então aqui, a história ela é mais espaçada. Ela conta uma história linear, mas
é uma linear saltada em tempo. Vamos supor, o Robert Johnson, no começo, ele tá voltando da encruzilhada nesse carro aqui que deram carona para ele, e logo em seguida, 2 páginas depois, ele já tá num bar tocando, e aí mais para frente ele já tá chamando a atenção de algumas pessoas e já tá gravando as músicas dele. Então, assim, aqui em 52 páginas, o Isaac Sagara tem que economizar talvez mais um roteiro mais composto de história para fazer algo enxuto para caber aqui nesse formatinho gostosinho de ler. São 52 páginas, capinha legal, tal, não tem orelha, mas não faz tanta diferença porque só são 52 páginas. Tem uma coisa maneira que aqui no final tem um QR Code que vai para o Deezer com uma playlist montada pelo Isaac de músicas que combinariam de você ouvir enquanto você lê. Eu fiz esse teste, é muito legal, as músicas são excelentes e são total do clima do quadrinho. Então, assim, ao final do quadrinho, que eu não vou dar o final para vocês, tem algumas artes teste do Isaac de como ele estava produzindo essa história e teve que engavetar, mas aí com a parceria com a Ultimato do Bacon, ele produziu a história. Aqui eu vou tentar mostrar sem mostrar o final. Aqui, mais ou menos, será? Tem qual seria a capa inicial do quadrinho, e tem um pouco do trabalho do Isaac. Aqui no final fala sobre quem é o Isaac Sagara, o trabalho que ele foi fazendo. Tem um quadrinho muito bom que ele fez, que foi de vôlei, não, basquete, perdão. Foi do... Qual é o nome do jogador de vôlei agora, hein? A minha memória também. É o Oscar. Quadrinho do Oscar, do Pan de 84 ou 94? Vai estar... Eu vou procurar certinho qual é o ano certo. Um quadrinho muito maneiro do Pan, que tem o mesmo estilo sequencial feito aqui em Amor em 12 Compassos, porque é uma história linear mais saltada para, em poucas páginas, contar a história que teve o Pan, que o Oscar ganhou com a seleção brasileira em cima da seleção estadunidense. Então, assim, Amor em 12 Compassos, eu acho que é o tipo de quadrinho que, ao terminar, eu sinto que ele poderia ser muito mais. Só que ainda assim, pelo que foi entregue, pelo que a editora fez, o trabalho de, tipo assim, trabalhar todo o argumento que o Isaac tinha, trabalho de arte, trabalho de cores. Inclusive, ele trabalha com 4 tons de cores aqui. Ele trabalha com preto e branco, normal, mas tem muitos tons de um azul, quase para um cinza, e esse amarelo areia, que são os tons de cores que o Isaac vai trabalhando aqui para contar essa história, para dar o clima dessa Mississippi, dessa Nova York, nem sei se ele vai para Nova York, enfim, dessa cidade grande que o Robert Johnson vai conhecendo. Mas como eu ia dizendo, essa história, na verdade, eu sinto que se ela tivesse 50 páginas a mais, daria mais corpo para essa história aqui. Porque em 52 páginas, ela não conta o suficiente desse artista. Ela só deixa uma pitada. É quase um petisco para um prato principal que você nunca vai provar. Eu espero que o Isaac produza não uma sequência, mas uma história completa do Amor em 12 Compassos, mas isso aí é só um pensamento meu futuro, ele teria que ir para outra editora, ou até se a própria Ultimato do Bacon abraçasse e fizesse por mais páginas. Mas o ponto é, Amor em 12 Compassos é uma HQ muito divertida para te dar a curiosidade de saber quem é esse cara. Ela não te responde quem é esse cara, ela só te dá a curiosidade. Tanto que quando eu acabei de ler, eu fui pesquisar mais sobre ele. Tanto para fazer o vídeo, mas também que eu fiquei curioso para saber dessa história, desse cara, desse pacto. Porque aqui, na verdade, é bem lúdico essa ideia de se esse pacto realmente existiu ou não. Ele abraça o mito, mas, convenhamos, não existiu. Então, assim, Amor em 12 Compassos é mais aquela ideia de um bom roteiro para uma futura HQ completa. Ela só é o petisco de um prato principal que ainda não provamos. O trabalho do Isaac é competente. Eu acredito que com mais projetos dele sendo publicados, ele vai ter mais cancha, né? Mais trabalho ali, e vai desenvolver melhor ainda mais a arte dele, que não é ruim aqui, mas
É simples, é eficaz para a obra que ele está contando, e fica a recomendação, caso você encontre. Eu não sei se está em catálogo ou não, então talvez vá pro bingo de obras que eu falo que está fora de catálogo, ou pode estar em catálogo, eu não sei. Mas enfim, Amor em 12 Compassos é divertido, é curioso, ela instiga a curiosidade, tem a playlist no final muito boa, inclusive, só que a sensação é que eu poderia ter ganhado algo muito maior se ela tivesse mais páginas e mais tempo de trabalho. Que é uma pena porque a produção de quadrinho no Brasil ela é bem pequena, então ela é cara, ela é custosa, então eu entendo que aqui talvez eles conseguiram fazer o máximo que eles puderam. E fizeram bem, então assim, ela é ok. É o que eu posso dizer. Caso tenha curtido o vídeo, lembre de deixar seu like, compartilhe para quem se interesse por blues, por quadrinhos, por Robert Johnson, e deixe os seus comentários caso você conheça esse personagem mítico da cultura pop, da cultura do blues. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu!